Você sabia que tem muita gente que tem lombriga e nem sabe que tem lombriga? É, tem muito lombriguento por aí que acha que não tem vermes. Por quê? Porque os vermes não têm um sintoma acentuado, assim, ó, a não ser que o cara derrube um verme lá no banheiro e veja que tem os vermes, para daí tomar uma vermífugo, caso contrário, a pessoa não sabe. Mas de vez em quando sente uma moleza, de vez em quando uma fraqueza, acha que é alguma outra coisa, mas muita gente nem suspeita que é lombriguento, por exemplo. Mas o problema da fraqueza, da moleza de certas pessoas é a lombriga mesmo. Tem muita gente que precisa ser vermifugado. Por quê? Porque tem muita lombriga na barriga. Da mesma maneira, tem muita gente que não vê o sintoma, mas existe uma máfia invisível que de vez em quando faz com que as pessoas não tenham dinheiro para comprar as coisas que necessitam no mercado. Tem gente que não consegue um trabalho, não consegue um emprego. Por quê? Porque existe também, da mesma maneira que existem os vermes disfarçados, escondidos, sem sintoma na barriga dos lombriguentos, também existe uma máfia parasita no governo, que está ali sugando, que muita gente nem consegue ver. Agora, esse vídeo eu quero fazer para mostrar essa máfia de parasita. Se você quiser ver, você quer ver a máfia? Se você quiser ver a máfia, assiste esse vídeo. Se você não quiser ver, vai ficar igual os lombriguentos aí que acham que está indisposto hoje só porque tá calor ou porque comeu alguma coisa que não caiu bem, não assiste esse vídeo. Esse vídeo é para quem quiser enxergar a máfia invisível. Mas agora, para a gente conseguir abrir os nossos olhos e enxergar a máfia invisível dos vermes do governo, é importante a gente levar em conta e consideração a maneira que as coisas funcionam. É importante lembrar de que governo nenhum nesse mundo tem dinheiro. Todo governo do mundo inteiro só tem dinheiro que o governo cobra através dos impostos da população. Então, se não for através dos impostos que o governo cobra da população, nenhum governo tem dinheiro. E é importante lembrar também de que nós somos governados por três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo é a parte do nosso governo que executa a maneira de quando, onde e de que maneira o dinheiro arrecadado dos impostos da galera vai ser utilizado pelo governo. Então, é o executivo que executa o dinheiro arrecadado dos impostos. E quem é o executivo? É o prefeito nos municípios, prefeito e seus secretários, é o governador e seus secretários no estado, e é o presidente e seus ministros no governo federal. Isso você já sabe, que você está vendo esse vídeo aqui, porque você viu o vídeo anterior onde eu expliquei isso aí direitinho. Mas é importante a gente levar isso em conta e isso em consideração. Agora é o seguinte, você já ouviu falar num negócio chamado Tribunal de Contas? Claro que é chato, é claro. Tribunal de Contas, você já ouviu falar nesse negócio, mas você não entende nada, você não sabe nada desse negócio, você não sabe quem faz parte, você não sabe por que tem, porque essa é a intenção da máfia, que você talvez uma dessa ouça falar Tribunal de Contas, mas que você não sabe quem são os membros lá do Tribunal de Contas do seu estado, ou o que esses caras fazem. A questão é a seguinte, o executivo, que é o poder que executa o dinheiro que é arrecadado em impostos, que decide quando, onde e de que forma o dinheiro que foi arrecadado é utilizado, o executivo todos os anos precisa prestar contas para o legislativo, que são os deputados e senadores ou os vereadores do município. Então, o legislativo tem a obrigação de fazer, modificar leis e principalmente fiscalizar a maneira com que o executivo gastou o dinheiro. Só que para auxiliar o legislativo na função de fiscalizar a maneira com que o dinheiro foi gasto, existe o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é uma outra instituição, não é um poder, mas é uma outra galera que está ali, né? São pessoas entendidas, são juristas que entendem de leis e muito bem de contas, que todos os anos precisam pegar as contas do executivo, ou o Tribunal de Contas, para ser bem mais específico. O Tribunal de Contas tem que pegar as contas do seu prefeito, do seu município, ou as contas do governador do seu estado, ou as contas do presidente da República. Esses tribunais de contas têm que pegar as contas do executivo, dos prefeitos, dos governadores e dos presidentes da República e analisar a maneira com que o dinheiro público foi gasto. Então o Tribunal de Contas pega as informações, analisa, vê se tem cagada, vê se não tem cagada e passa o relatório para o legislativo, para os vereadores no município, para os deputados estaduais no estado e para os deputados e senadores federais na esfera federal. Então o Tribunal de Contas analisa se tem erros nas contas prestadas do executivo e apresenta para o legislativo com cagada ou sem cagada. Se as contas do presidente, do prefeito, do governador fecharam,
ou se as contas não fecharam, e apresenta para o Legislativo. E o Legislativo todo ano tem que aprovar as contas do Executivo. Então todo ano a Câmara de Vereadores do seu município precisa aprovar as contas do seu prefeito, ou não aprovar. A mesma coisa o seu governador. Os deputados estaduais têm que aprovar ou não as contas do governador do estado. E os deputados e senadores precisam aprovar ou não as contas do presidente. É assim que funciona. Na verdade não é bem assim que funciona, é assim que deveria funcionar. Mas o que acontece? A maioria dos vereadores nos municípios estão muito mais preocupados em puxar o saco do prefeito para conseguir uma obrinha no seu bairro, para tentar se reeleger na próxima eleição. Por quê? Porque é o prefeito, que é o executivo, que determina quando, onde, de que maneira o dinheiro público que foi arrecadado através dos impostos vai ser gasto. Então o vereador que puxar o saco do prefeito, o vereador que não questionar o prefeito na maneira com que o prefeito utilizou o dinheiro, o vereador que não achar nenhuma falcatrua do prefeito, esse vai ser o vereador escolhido pelo prefeito para entregar uma obra no bairro tal. Aí lá no bairro onde o vereador conseguiu os seus votos, é lá que vai sair um postinho de saúde, lá que vai sair um asfalto, por exemplo. Aí o vereador vai junto com o prefeito lá inaugurar. Aí o vereador vai lá inaugurar. Quer dizer o quê? O vereador está comprando voto com dinheiro público, com a obra que é obrigação do prefeito, que é obrigação do executivo executar. Com a obra que foi feita com dinheiro arrecadado através dos impostos e que era obrigação do prefeito fazer. Fazer o asfalto, fazer o postinho, fazer a escola. É obrigação do Estado fazer isso daí. Aí por que o governo quase nunca faz nada? Porque quem deveria fiscalizar a maneira com que o executivo, com a maneira com que o prefeito gasta o dinheiro, é o vereador. Que ao invés de fiscalizar, ele está lá puxando o saco do prefeito para ir lá no bairro entregar a obra que o prefeito fizer. Porque daí o que acontece? A pessoa vai achar que a obra só saiu porque o vereador interferiu. Então o vereador está comprando voto com dinheiro público. É isso que está acontecendo. A mesma coisa acontece nos governos estaduais. Os deputados estaduais não fiscalizam o governador. Por quê? Porque também querem inaugurar um hospital na cidade onde ele conseguiu voto. Também querem inaugurar um asfalto na cidade que saiu asfalto lá. Por quê? Porque ele vai lá inaugurar e o povo que vai assistir vai achar que aquele asfalto só saiu por quê? Porque o deputado interferiu. Só que acontece o seguinte, de vez em quando, quer dizer, não é de vez em quando, uma vez aconteceu, porque é por isso que eu estou falando tanto desse cara, tem um monte de vídeo que eu já estou falando desse cara, porque aconteceu um cara diferente, um cara totalmente diferente, um cabeludo, deputado que é cabeludo aí, que realmente não está puxando o saco do governador e que não está indo fazer inauguração nenhuma. É um deputado que jamais vai conseguir uma ambulância para entregar num postinho de saúde do governador. É um deputado que jamais vai conseguir do governador uma viatura para entregar em nenhum posto da polícia no interior do estado. É um deputado que está fiscalizando a maneira com que o governo está utilizando seu dinheiro. É um deputado que está fazendo o trabalho de deputado. Dá só uma olhada nesse cara. Um absurdo o que aconteceu aqui ontem e hoje. Em primeiro e segundo turnos foram aprovadas as contas, a prestação de contas do governo Ratinho Júnior de 2021, sem que essas contas tenham sido apresentadas. Foram apresentadas apenas para o Tribunal de Contas, que deveria enviar para cá um relatório final e, com base nesse relatório e nas contas e informações do Poder Executivo, os deputados aprovarem ou não. Mas eles aprovaram assim mesmo sem terem acesso aos documentos. Por que essa pressa? O que o governador Ratinho Júnior tem para esconder? Quem foram as pessoas que aprovaram essas contas sem vê-las? A base do governo. Quem são a base do governo? As pessoas que recebem vantagens para apoiar incondicionalmente o governador aqui nessa casa. Essas pessoas têm que colocar a cara no sol e começar a fundamentar as suas decisões e os seus votos. Senão, não é democracia. A função de um parlamentar é legislar e fiscalizar o poder público. Se nós abrimos mão de fiscalizar o governador Ratinho Júnior, para que existimos? Como mero enfeite, a Assembleia não é cenário para as ações do governador. Ela deve ser um ambiente para os parlamentares terem a coragem de representar o povo.
Gente, esse cara chega a ser até inocente, né, velho? De boa, na boa. O cara tá fazendo o papel dele, que é o papel de deputado é esse mesmo. Mas esse é o primeiro ano que esse cara é deputado. A questão é que quando foi que você ouviu falar que a Assembleia Legislativa do Estado não aprovou as contas do governador? Nunca! Nunca existiu isso. Todos os anos a Assembleia simplesmente aprova. Não precisa nem ver papel nenhum. A Assembleia só aprova. Não só a Assembleia, como as câmaras de vereadores também. No seu município, quando foi que você ouviu falar que a Câmara de Vereadores não aprovou as contas do prefeito? Você nunca ouve falar um negócio desse. Por quê? Porque os prefeitos, os deputados não estão nem aí para esse negócio. Se perguntar para um deputado mesmo, para um colega desse Renato Freitas, qual é a função de um deputado? É capaz do deputado dizer que não, a função do deputado é conseguir verba para os municípios. Da onde, cara? Os caras não têm noção. Esse tipo de procedimento é normal, não é uma diferença. A diferença é um deputado agora questionar, porque nunca nenhum deputado questionou o sistema. E esse é o sistema que funciona. Os deputados, os senadores, os vereadores não cumprem o papel de fiscalizar. Eu vou dar um exemplo, mas antes de dar esse exemplo, deixa eu justificar por que eu selecionei esse deputado para falar. Primeiro, esse deputado, eu conheci ele pessoalmente em 2003. Há 20 anos atrás. Esse cara já era deputado. E em 2003 eu fui gravar uma passada de saxofone na música de um amigo meu que tinha conseguido um horário na rádio, para utilizar o estúdio da rádio, que tinha os microfones do último modelo, que tinha mesa de som top das galáxias, que tipo um estúdio, o melhor estúdio da cidade, ficava nessa rádio que era a FM Verde Vale, a FM 94, lá em Nanda Vitória. E eu fui gravar uma passada de sax, a introdução da música desse meu amigo lá na rádio. E quem é o dono dessa rádio? O dono dessa rádio na época era esse deputado, o tal do Alexandre Cury. Um cara legal, um cara bacana, rapaz. Eu tava lá gravando, lá de repente chega o dono da rádio, né? Esse Alexandre Cury chega, pensa no playboy legal, que o playboy chegou lá, bonitão, perfumado, cheiroso, assim, né? Todo mundo já, ó, seu Alexandre, ó, o dono da rádio tá aí. Aí tinha o Orelha Seca lá que tava gravando lá, e esse Alexandre chegou lá, tudo bem, e aí, piazada, tranquilo, tudo bem com vocês? Cara legal, cara muito bacana. Foi, vocês fiquem tranquilos, grava o som de vocês aí, se vocês precisarem de mais tempo aí, pode gravar aí, não tem problema, o menino, o rapaz aqui fica aqui. Tipo, cara bacana pra caramba, velho. Cara muito legal. Ele era o dono da rádio e falou, não, pode usar o tempo que for necessário para vocês fazerem o trabalho de vocês aqui na minha rádio. O cara bacana. Só que o que é o problema? Ele é o dono da rádio. Então quer dizer o quê? É ele que contrata o que não contrata os radialistas que vão trabalhar na rádio. Então nunca, jamais, nessa rádio, um radialista vai falar mal do seu mandato de deputado. Então o que acontece? Aí começa o problema, aí que começa a máfia. Bom, não tem como não falar do Ratinho Júnior, né, o governador do Paraná. A maioria dos canais de televisão, a maioria dos canais de rádio e a maioria dos jornais, que a galera compra nas bancas de revista, pertencem à família do governador. Então, ele é o dono, é ele que contrata os jornalistas, ele que contrata os radialistas. Então, esses caras, eles são os donos das notícias. Por quê? Porque eles são os donos das rádios, eles são os donos dos canais de televisão, eles são os donos dos jornais impressos, eles são os donos das notícias. É simples assim. Esses caras são os donos das notícias. Agora você veja bem, o Alexandre Cury. Vamos entrar no Facebook desse cara, só para você ver como é que funciona. Vamos analisar umas postagens do Facebook desse deputado, só para você entender bem certinho como é que funciona. Dá uma olhada aqui as fotografias, tá vendo? As fotografias, legal, foi visitar lá o município, né? E aqui vamos ver o que ele foi fazer lá, ó. Chegamos a São Jerônimo da Serra, no Norte Pioneiro, onde fomos recebidos pelo prefeito Vinícius Rosa e pelo vice-prefeito Alain Benedito Proença. Com a presença do secretário estadual da Infraestrutura e Logística, deputado Sandro Alex, e vereadores, inauguramos a pavimentação asfáltica e uma unidade do programa Meu Campinho, no bairro Novo Horizonte, no Portelinha. É mais infraestrutura e esporte para melhorar a qualidade de vida da população, em especial dos jovens. Sinto muito orgulho em estar nas cidades perto das pessoas, anunciando grandes conquistas. Essas parcerias com o governo Ratinho Júnior vêm rendendo bons frutos por todo o Paraná. Seguimos! Participam os vereadores Edmundo Lopes, presidente da Câmara de Vereadores do município, Elison Serbo, Hélio da Silva Dias, Josias Ribeiro, Claudinei Pacheco, Délcio Costa, Reginaldo Souza e Roberto de Paula. Aqui tem as fotos dele, inauguraram um campinho, né? Inauguraram um campinho e inauguraram um asfalto.
que com certeza foi financiado, né, com dinheiro do governo estadual. Então, gente, o que acontece? Se você entrar no Facebook desse deputado especificamente ali, você vai ver um monte de inauguração. Ele está sempre levando obras para praticamente todos os municípios do estado. Tanto que esse cara aí já foi o deputado estadual mais bem votado no estado por 3 vezes. Certo? Porque ele já é deputado desde 2002. Já faz mais de 20 anos que ele é deputado. Então, o que acontece? Ele pega obras do estado, ele vai inaugurar obras que o governo estadual faz com dinheiro público, que o governo arrecadou através dos impostos. O governador constrói qualquer coisinha, qualquer campinho de futebol, qualquer asfaltinho que um prefeito faça lá com dinheiro do estado, qualquer besteira. Esse dia atrás, lá no Ana Vitória, ele inaugurou um hospital. Qualquer coisa que é envolvido com o dinheiro do estado, ele vai lá inaugurar. Só que o que acontece? Ele é um deputado, cara. Ele é um deputado estadual, ele tem a função de fazer e modificar leis e principalmente fiscalizar a maneira com que o governo estadual utiliza o dinheiro público. E ele nunca fiscalizou nada, nunca questionou nada. O ano passado, por exemplo, o governo abriu mão de receber 17 bilhões de reais com um incentivo fiscal para algumas empresas de amigos do governador. Esse cara não questionou nada desses 17 bilhões. Em compensação, em troca dele não questionar nada, o governador, quando cede um dinheirinho para fazer um campinho de futebol ou um asfaltinho numa rua, manda ele lá para lá entregar. Só que o que acontece? Esse negócio de deputado e entregar a obra do governo estadual, isso daí é campanha eleitoral. E ele não pode fazer campanha eleitoral fora do período eleitoral. E o pior de tudo, que ele está fazendo campanha eleitoral fora de hora com dinheiro público. Porque esse campinho, esse asfalto, esse hospital, esse postinho, tudo que é feito com o dinheiro do governo do estado, durante o mandato, é obra do governo do estado que o estado tem obrigação de fazer. Não é necessário um deputado, seja lá quem for, interferir para que uma obra seja feita. Só que da maneira com que é feito, essa palhaçada, essa piada, um deputado desse naipe aí chega lá, vai inaugurar um asfaltinho, inaugura um campinho de futebol. Os carinhas, os bobinhos que vão lá na inauguração acham, não, pô, esse cara é bom, hein? O asfalto aqui no município só veio por causa desse deputado. Ah, o campinho de futebol aqui só veio por causa desse deputado. Não! O campinho de futebol é obrigação do estado, do governo estadual, mandar dinheiro para que isso seja feito. E a obrigação do deputado é fazer, modificar leis e fiscalizar o governo estadual. Só que um deputado igual esse daí não fiscaliza o governo estadual. Ele não perguntou o que foi feito dos 17 bilhões. Que o governo estadual abriu mão de receber no ano passado. Ele não quis saber de nada. Gente, ele não de boa. Esse deputado Alexandre Cury foi eleito em 2002, quando ele tinha apenas 24 anos de idade. Um cara com 24 anos de idade não teve tempo de construir grandes feitos. Esse cara só se tornou deputado estadual porque ele herdou não só as rádios do seu avô, como ele herdou o cargo de deputado estadual, que ele é neto do antigo deputado estadual Aníbal Cury, que foi deputado estadual por 13 mandatos, que sempre foi deputado estadual. Então o avô dele teve 13 mandatos como deputado estadual. Esse Alexandre Cury agora já está no seu 6º mandato de deputado estadual. E ele vai ser deputado estadual até ele morrer. Para sempre ele será deputado estadual. Por quê? Porque a justiça eleitoral do Brasil é uma merda. Porque os juízes da justiça eleitoral são vendidos, são comprados. Porque os juízes da justiça eleitoral não conseguem enxergar que esse tipo de deputado faz campanha eleitoral fora da hora com dinheiro público do governo estadual, em troca de não fiscalizar as cagadas e as falcatruas do governo estadual, que o governador faz. Então é importante você entender isso, é importante a gente conseguir abrir os olhos e enxergar essa máfia invisível. Essa é uma máfia invisível. Como que um cara de 24 anos vai ser eleito deputado estadual do nada? De repente é deputado estadual. Por quê? Porque herdou o cargo de deputado estadual do avô. E pode isso, gente, pode isso um cargo na democracia ser hereditário? Ele só é deputado porque o avô dele foi deputado. Ele só é dono da rádio porque ele ganhou a rádio de herança. Ele só é dono das coisas, ele ganhou tudo. Como é que um cara que ganhou tudo, como é que um cara que explora o sistema, como é que um cara que faz a propaganda eleitoral a hora que quiser, com o dinheiro público, que nunca jamais foi questionado e que nunca jamais questionou nenhum governador, como é que um cara desse vai fazer e modificar leis para você? Como é que esse cara vai beneficiar a nossa sociedade? Como é que um cara desse vai melhorar a nossa vida? É claro que não vai. Então, meus amigos, muito obrigado pela atenção. Peço para ti, se você puder, espalhar, compartilhar esse vídeo, mostrar esse vídeo para seus amigos, porque
Imagine o seguinte, se isso acontece no Paraná, se no Paraná é assim, imagine no Ceará. Tá? Um abraço pra ti, que Deus abençoe o Brasil e você, e continue ser livre dessas pragas e desses percevejos, desses vermes, desses parasitas que estão dominando a nossa sociedade através dessa máfia invisível. Tá na hora do povo enxergar essa máfia invisível, tomar um vermífugo e derrubar esses vermes. Agora eu tenho dito, e agora eu fui!